TV. Olha só quem a gente tem aqui hoje. Nem acredito, Ana Paula Padrão, super luxo no nosso humilde estúdio. Muito obrigada por ter vindo. A honra é toda minha, Padi. Você sabe que eu sempre gostei da ideia do Talk TV, foi uma das primeiras entusiastas. Te dei os parabéns pessoalmente. Eu acho que esse tipo de iniciativa é tão bacana, você trazer a notícia para você onde você quer que você esteja. É muito legal. Verdade. Parabéns. Muito obrigada. Não, pra gente é super honra. A gente vai aqui fazer uma viagem pela história de Ana Paula Padrão, começando logicamente pelo sucesso atual MasterChef. Esse é o problema de ficar velha, entendeu? A gente já tem uma história, uma viagem, entendeu? Não, mas você é bem aceleradinha, né? Tem sempre bastante coisa para contar. Tem. E aí, vocês que estão nos assistindo, por favor, enviem perguntas e sintam-se à vontade. Na medida do possível, a gente vai respondendo tudo isso aí. Aqui. Beleza. Bom, a gente tem ali a presença de Ana Paula, jornalista no mundo do entretenimento, né? MasterChef. Toreando muito bem, né? Acho as saias justas, né? Como talvez os apresentadores do entretenimento não saibam fazer. Eu queria começar pelo caso da última terça, da Caroline, que você... Como é que acontece uma situação dessa, assim? De repente a gente vê a edição pronta, né? Mas é muito instantâneo isso? Quer dizer, o Fogaça vai lá, dá uma cobra dela atitude estranha, né, esquisita, e você já entra para falar, ou é uma coisa que a edição ajuda muito? Não tem como fazer isso com edição, né? Ou o momento acontece ali na hora e é flagrado, ou nunca mais vai se repetir. Não tem muito como um dos chefes ou eu reagirem a um comportamento com um buraco de edição no meio, né? Isso é o que não é roteirizado de jeito nenhum. Para quem não viu, a Caroline participou da repescagem e a cada avaliação dos chefes, a cada prato que se apresentava, ela tinha uma cara de... sabe, botando em xeque ali a avaliação deles, o prato do colega e tal, até que o Fogaça falou, você está incomodada, você está perturbada, não se sente bem, e ela falou que nem queria ter ido, né? Exatamente. E a Ana Paula imediatamente entrou, até muito delicadamente, e fez os elogios. Sim, porque eu gosto da Caroline. De praxe. Eu acho que a Caroline é uma mulher muito interessante, muito colocada na vida, tem uma profissão muito bonita e é um sucesso na sua profissão, reconhecidamente. E... eu acho que quando a gente está numa situação de muita insegurança, às vezes a gente tende a ficar crítica demais com aquela situação para se proteger, para criar uma casca. Eu acho que foi isso que aconteceu com ela. Então eu disse, olha, não vira uma pessoa que você não é, porque você é tão bacana, sabe? Não faz um negócio que você não quer fazer só para se proteger de uma eventual crítica, enfim, porque ficou magoada de ter saído tão cedo e com tanta crítica, porque esperava um resultado melhor para si mesma. Eu gosto dela, eu acho ela uma grande mulher, tenho admiração por ela. E, enfim, não deu certo nesse jogo, mas já deu certo em tantos outros jogos da vida, né? E aí ela até acabou ficando, né? Ficou. Porque eu achei que no confronto direto que o Fogaça fez, saiu também. Eu também, porque ela é brava, eu achei que ela ia embora. E aí eu segurei ali e falei, pô, sabe, vai ficar numa boa, você é bacana e tal. Às vezes as pessoas precisam de carinho, né? Sim, sim. Agora, a gente está contando todas as edições, essa é a de número... contando todas, tudo, essa é a quarta, essa é a... sétima, né? Acho que a gente tem 3 de amadores, essa é a quarta de amadores, e tem mais uma, não, 6, mais uma de criança e mais uma de profissionais. O que mudou da primeira para cá? Porque na primeira... Tudo! Lembra que na primeira as pessoas receberam muito bem o programa desde o primeiro momento. Havia aquela avaliação de que os chefes eram a combinação deles era muito boa, e você até chegou a ser apontada como um elemento alegórico. Sim. E efetivamente o que se viu depois, não estou aqui para bajular você, não é isso, mas efetivamente se viu na edição dos profissionais e já na anterior dos amadores, se vê uma diferença muito grande no papel da ancoragem daquele circo, né? Padi, tem 2 grandes diferenças da primeira edição para essa. A primeira é que na primeira edição havia uma reação natural do público a minha nova personagem. Quando as pessoas se acostumam com você e aprovam você fazendo alguma coisa, para elas parece uma traição que você deixe de fazer aquilo no que você foi aprovada por eles. É verdade. Para fazer outra coisa. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas... É quase uma traição. Imagina que você, de uma hora para outra, deixa de ser a Padi entrevistadora que traz furo para o seu telespectador na sua área específica e resolve virar bailarina. Ou participar do MasterChef. Ou
participar do MasterChef, você vai tomar pancada, não tem jeito. E nessa hora tem que ter paciência para passar, porque se você for bem nessa atividade nova, você com o tempo vai ganhar a mesma aprovação dos outros. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, eu não sabia fazer isso. Então eu patinei muito na primeira edição, muito. Eu me lembro que todos nós estávamos muito inseguros, os 3 chefes, eu, a direção, todo mundo estava muito inseguro porque a gente não sabia qual ia ser a reação no ar das pessoas. E isso, com o tempo, foi passando. E eu olhava no ar e dizia assim, meu Deus, eu preciso aprender muito ainda. Mas também é a paciência de aprender, sabe? Assim, você não faz uma coisa... Tanto que quando me convidaram para esse produto, eu falei, esse produto é legal porque ele não expõe demais as minhas vulnerabilidades de cara. É muito difícil você sair de uma atividade na qual você ficou 30 anos e que você já dominava muito bem e se expor totalmente num papel de protagonista numa outra atividade que você nunca fez. Sim. Eu não queria isso pra mim. Eu queria fazer as coisas mais devagar. E fiz. Então, hoje eu tô incrivelmente mais confortável naquela situação, comigo mesma, com os meus colegas de trabalho e com essa atividade aí, que é controlar um pouco a... Fazer as intervenções na hora certa. Exatamente. A gente teve na edição passada dos Masterchefs profissionais, depois até eu participei, né, de uma lavagem de roupa. Foi muito legal. Ótima. E ali o seu papel foi essencial, né? Talvez porque naquele caso específico, os chefes estavam lidando com outros profissionais. No caso de Marcelo e Daisy, não sei se exatamente. a imagem. E como eram outros profissionais, a minha intervenção acho que era mais necessária para evitar um atrito maior entre chefes, entre profissionais com profissionais. Né? No caso, os nossos chefes jurados e os nossos competidores também profissionais. Então, eu acho que a minha intervenção ficou mais necessária, sabe? E mais pontual. Eu adoro essa foto, acho meio Liga da Justiça. Assim, é verdade. Né? É incrível como a gente se dá bem, sabe? Isso também é uma coisa da mágica da TV. Podia dar tudo errado e deu tudo certo. É impressionante, sabe? Porque a análise combinatória é uma coisa muito difícil de fazer. E se você pensar, são 4 personalidades inteiramente diferentes, com histórias inteiramente diferentes. Tinha tudo para dar errado. E deu muito certo. Agora, você acha que na próxima edição de profissionais vai haver uma empáfia menor do que essa que a gente viu na edição de Marcelo e Daisy? Tomara que não, porque eu acho que é muito legal quando um profissional se defende, sabe? Quando um profissional... se você é profissional naquilo, e se você está brigando para vender o seu peixe é aquele, pô, briga por ele, tá certo, sabe? Enfrenta. Eu acho que isso faz parte de você... ter suas opiniões, de você colocar o seu ponto de vista. Eu espero que eles continuem defendendo o seu ponto de vista. E muitas vezes eles defenderam e os chefes disseram, opa, isso aqui é uma coisa nova, tem razão aqui, sabe? Eu vi o Jacan, por exemplo, fazer uma coisa linda, que foi dizer esse prato que eu não faria, podia estar num restaurante meu, eu colocaria num restaurante meu. E eu não faria, nunca tinha pensado em fazer. Para eles também tem novidades que são boas. Então, acho que é legal, é o embate saudável. Não, e para o programa é ótimo, né? O programa é incrível. Tem uma coisa de conflito e tal. É muito legal. E aí eu mencionei no começo aqui da nossa conversa, você puxou uma fileira de jornalistas que entrou para o entretenimento, né? Talvez eu não sei se o Bial talvez já estivesse no Big Brother, já né? há um tempo, né? Mas aí teve depois Fátima indo para encontro. Todos eles acho que passaram por essa experiência de se submeterem a um novo teste, né? Mas nesses 2 casos específicos que você citou... não houve um meio termo. No meu caso, a minha decisão não foi migrar para o entretenimento. A minha decisão foi não fazer mais bancada. Tá. E depois que eu parei a bancada, eu fiquei 1 ano e pouco longe do vídeo. Eu simplesmente não fiz nada verdade, em TV. Não foi uma transição direta. Eu tive uma quarentena. E quando eu assumi... acho que teve também um tempinho, 1 ano aí. De preparação do produto. E não de afastamento ela efetivo ficou 8 da TV. meses fora, a imagem dela ficou 8 meses fora do ar, eu acho que foi isso. Eu estava fora... de contrato, eu não tinha contrato com emissora nenhuma. Eu estava totalmente fora da TV e poderia ter ficado mais tempo fora da TV. Não estava planejando uma volta para nada. Estava estudando convites, eles apareceram o tempo inteiro, mas eu não estava decidida a fazer nada. E quando eu assumi um compromisso, quando eu aceitei um desses convites, não foi para ser protagonista de um produto. No caso dos meus 2 colegas, foi. É verdade. Ou seja, você se expõe muito mais. O grau de exposição é muito maior. Não tem como você não acertar nesse produto novo. É muito difícil se você não acerta, porque o grau de crítica, todo o produto está nas suas costas.
E no caso do MasterChef, não. Ele tem outros elementos que são muito importantes. Eu acho que os protagonistas, na verdade, são os candidatos, porque sem eles não há produto. Então, eles são fundamentais para o sucesso da edição. É o elenco, né, que a gente fala. Que é o casting. É, o casting. Porque o casting é muito importante para que o produto seja bem sucedido, para que as personalidades colhem com os telespectadores e para que aquilo seja representativo do país. Você não pode ter 20 candidatos de 19 anos, Exato. nem 20 candidatos de 60, nem 20 candidatas mulheres, não, ou 20 candidatos onde homens. Eu penso que o Big Brother errou várias vezes porque trazia gente de um perfil muito parecido, né? Exatamente. E aí não tinha conflito, não tinha conversa. E não tem identificação com quem está em casa, porque Exato. a gente tem um público muito plural na frente da TV. O MasterChef é assistido por criança de 8 anos Eles amam. Por senhores de 80. Não, as crianças adoram o programa. E as velhinhas que me encontram na rua, que amam, que ficam assistindo aquilo, porque é um produto familiar. É um programa que todo mundo pode ver. Eu fui um dia com a sacola no mercado, o MasterChef, veio uma pessoa me abordar. Você já participou do MasterChef? Não é legal? É impressionante, a repercussão é muito alta. Bacana. E além dos nossos grandes protagonistas, na minha opinião, que são os candidatos, tem os chefes, que são super importantes na edição. Então, a apresentadora é um ponto de ligação. Eu não fiquei exposta de cara, o que foi muito bom para a minha trajetória. Mas você não acha que a presença de um jornalista, principalmente no caso, acho que mais no caso teu e do Bial do que da Fátima, que ela é um programa mais planejadinho, tem essa propriedade de, se vocês têm o traquejo do repórter, né, para conseguir perguntar as coisas necessárias na hora certa, para conseguir fazer uma intervenção quando é necessário. Eu digo que essa tendência de jornalistas para o mundo do entretenimento não me parece à toa, né? Então, nesse produto específico, Padi, eu acho que eu não quero dar importância demais ao que eu não sei se tem tanta importância assim. Eu acho que se trocassem por alguém do entretenimento puro, talvez não fizesse muita diferença. Eu acho que eu impus o meu perfil ao programa. As pessoas se acostumaram a ter uma jornalista apresentando esse programa com o perfil de uma jornalista, que é mostrar para quem está em casa a personalidade por trás daquela que está ali no fogão, Sim. mostrar os conflitos, mostrar as coisas que acontecem nos bastidores e que não são filmadas, porque estão nos bastidores, e talvez evidenciar elas um pouco ali na hora da gravação. Um pouco de trabalho investigativo, um pouco de entendimento do perfil do candidato. Mas quem fez isso fui eu. Eu guiei este personagem para o jornalismo. Isso podia não ter acontecido se não fosse um jornalista aqui na frente. Então, talvez, se eu for substituída amanhã por outra pessoa, ou se eu decidir sair desse programa, e se optar por fazer com alguém que não seja do jornalismo, as pessoas estranhem, porque eles já se acostumaram que é uma jornalista apresentando. Mas eu acho que as pessoas se acostumam, o programa vai em frente. Eu tenho também uma avaliação de que as pessoas já não aceitam mais uma coisa muito fake, né? Então, nesse ponto, menos apresentador alegórico e mais um cara mais autêntico, que possa ter uma voz própria. Esse é um programa que não tem que faça o próprio texto, né? Exatamente. Esse programa não tem TP e o roteiro é apenas uma linha de condução, ele não tem textos para que a gente leia, né? Então, ele é um programa quase que 100% improvisado. As regras do jogo estão lá, mas a maneira como elas são ditas, o que os candidatos dizem naquela hora, como eles conversam entre si, a nossa interação com eles, a avaliação dos chefes, obviamente nada disso é roteirizado, né? Muito bom, hein? É tudo improviso, do jeito que eu gosto. Se fosse ao vivo, então seria incrível. Aí a gente pode esperar quantas temporadas de MasterChef agora? Tem uma previsão, não? A gente tem já acertada a temporada do segundo semestre, que vai ser de profissionais, inclusive já tá até as inscrições abertas, estão abertas, exatamente. Agora, para o ano que vem, eu não sei, a gente fecha contratos anuais, então eu fechei contrato nesse ano para a primeira edição e para essa segunda edição, que agora se decidiu que será de profissionais. No ano que vem eu não sei quais serão as edições, quando elas começam, se serão de amadores e profissionais de novo, isso é uma decisão que é da direção da Band, não sei ainda. Mas você tem um contrato com a Band de... O meu contrato com a Band, a Ana Paula tem contrato com a Band, mas não para fazer o MasterChef. Sim, sim. Então, é um contrato separado para fazer o MasterChef. E eu tenho contrato com a Band, eu acho que até... Eu acho que até o fim do ano que vem, mas eu não tenho muita certeza não, Padi, porque a gente vai estendendo o contrato, estendendo o contrato. E é uma casa muito carinhosa, não é uma casa que eu tenho que ter preocupação se o contrato termina amanhã, se termina depois de amanhã.
a relação é outra, tem muito carinho envolvido, então não é... Eu me preocupo muito menos com a coisa formal, sabe? Já dando aqui início às perguntas que a gente vem recebendo, tem um monte aqui, se prepare. O Igor quer saber o que levou você a mudar de jornalismo para o entretenimento. Teve alguma... Igor, eu acabei de dizer, eu não mudei do jornalismo para o entretenimento. Primeiro, eu continuo sendo jornalista, tanto que nesse momento eu estou preparando uma série de 4 documentários para a Band. Vamos falar disso, queria que você falasse disso também. Então, quer que eu fale agora ou quer que eu fale depois? Pode falar agora. Então é o seguinte, Igor. Né, continuo sendo jornalista, eu fiz a cobertura das Olimpíadas para a Band, eu nesse momento estou preparando uma série de 4 documentários para ir ao ar provavelmente no segundo semestre na Band, são 4 temas e eu gosto muito dos 4, um é longevidade, o que há de novo para você viver até os 150 anos, você inclusive, Igor, o outro é barriga de aluguel, o que há de novidade no mundo sobre barriga de aluguel. Tem um outro que é redes sociais, como é que você pode ganhar dinheiro 100% digital, sabe, não ter que sair de lugar da sua casa para lugar nenhum para trabalhar, como é que você ganha dinheiro só no computador em casa. E a quarta é bastidores do MasterChef, a gente está fazendo tudo que você não vê no ar, a gente está tentando mostrar para você nesse especial. Então são 4 especiais de 1 hora cada um, provavelmente vão ao ar em um mês, um por semana durante um mês, e é puro jornalismo, 100% jornalismo. Então não é que eu deixei de ser jornalista. E eu não fiz a migração. Como eu estava dizendo para a Padi, eu decidi não fazer mais bancada, não apresentar mais jornal. E depois disso fiquei um tempão só com as minhas empresas, 1 ano e 3 meses, só trabalhando para mim mesma, até que eu aceitei o convite para fazer o MasterChef, onde o meu papel é um pouco de jornalista, como disse a Padi há pouco. Isso não me impede de continuar fazendo matérias especiais, documentários e de atuar como jornalista em outras coisas, não. E essa coisa da bancada, por que deixar a bancada? Primeiro, porque eu nunca fui apaixonada pela apresentação de telejornal. Eu acho que a apresentação tem muito de performance e pouco de jornalismo mesmo. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de apurar, eu gosto de estar onde as coisas estão acontecendo. Agora, por uma decisão estratégica de carreira, lá pelas tantas, eu aceitei fazer bancada e aí fui fazendo, foi dando certo. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no MasterChef. O primeiro momento na bancada foi de muito estranhamento. As pessoas estranharam muito a Ana Paula, que era jornalista, que estava na rua, que fazia gestos maiores, mais enquadradinha na bancada. Teve um momento de estranhamento. E aí esse momento foi superado, as pessoas super aprovaram a bancada. Isso aí, menina, é Jornal da Globo. Jornal da Globo. Isso aí deve ser tipo 2003, por aí. Tem muitos 16 aninhos. Então, o que a gente estava falando? Esqueci totalmente. Não, que você não deixou de fazer, você deixou a bancada, não deixou de fazer ser jornalista. E eu te perguntei por que deixar a bancada e você falou que porque é muito quadradinho. Não era exatamente, nunca foi o que eu gostei de verdade de fazer. Mas acaba dando mais evidência, né? Tem umas coisas que no jornalismo fica muito mais em evidência. São meio ingratas, né? O trabalho do repórter é mais trabalhoso. Exatamente. E o apresentador que está lá no estúdio acaba aparecendo mais. Não que o trabalho do apresentador, principalmente quando ele edita o jornal, que sempre foi o meu caso, eu sempre fui editora, responsável pelos jornais que eu levava ao ar, também é um tipo de trabalho muito complicado e muito duro, mas ele é feito dentro da redação e eu dou qualquer coisa para estar fora, para estar na rua, eu gosto de estar na rua. Esses especiais vão ao ar, não era para junho? Tem uma data? Não tenho data ainda da TV, a gente trabalha com julho, agosto ou setembro nesse momento, a gente não, né, a casa trabalha, a Band trabalha, e aí é uma decisão estratégica da casa quando levar ao ar, eu realmente não sei. Então, eu estou preparando para estar pronto em julho, mas eu não tenho ideia de se vai ao ar em julho mesmo. Mas muito em breve a gente deve saber. Eu acho que a gente bate o martelo nas próximas semanas. Muito bom, hein? E os temas você mesmo que escolheu? Eu propus os 4, eles foram aceitos. Você esbarrou muito nessa... Não posso deixar de perguntar isso. Você falou de barriga de aluguel. Você esbarrou muito nessa proposta, nas tentativas de engravidar? Não, na época que eu tentei, não tinha muito barriga de aluguel. Não tinha muito. Quando eu tentei engravidar, isso já tem mais de 10 anos.
o assunto barriga de aluguel praticamente não existia. Era só novela da Glória Pérez. Exatamente. Era não ficção. tinha na época, exatamente. Não era uma coisa comum como é hoje. Deve ter histórias maravilhosas, Tem né? histórias incríveis e métodos que você não imagina que hoje são possíveis. Caramba, tem histórias de avó que tem, a avó útero, que emprestou a barriga para os netos nascerem. Tem um monte de coisa que eu não vou contar agora não, porque senão eu estrago a surpresa. Olha, o Gabriel Menezes quer saber qual foi o maior desafio ao chegar ao MasterChef. Meio que a gente falou um pouco disso, né? Eu acho que foi isso, foi me acostumar com um ambiente inteiramente novo. Mas a gente já superou isso e agora estamos curtindo pra caramba, é só prazer. Quanto demora para gravar o Mica e Moura? Quer saber qual a duração de gravação em média de cada episódio do Master? Mica, você não faz muita ideia. coisa? É muita coisa. Os primeiros episódios, onde a gente grava as primeiras audições dos candidatos, são diárias, são tipo 8 diárias para gravar um episódio. Nossa! Mas e aí depois a gente vai diminuindo isso, a média são 3 diárias para um episódio. 3 diárias no começo de 12 horas, então Nossa, são 3 dias coisa. de 12 horas. E quando vai chegando no fim, que tem menos candidato, as coisas acontecem um pouco mais rapidamente, aí passam a ser diárias de 6 a 8 horas por 2 diárias dessa, pelo menos para um episódio. É muita coisa, é bastante coisa. A gente, para fazer um programa desse, que tem 25 episódios ou 26 episódios, a gente demora 4 meses e meio gravando, 5 meses, por aí. O João Paulo Del Santo quer saber se vai rolar mesmo uma versão de Famosos no MasterChef, será? Então, eu ouvi isso em algum lugar e a Band desmentiu, disse que não tem interesse em fazer essa versão, não. Em geral, eu não participo dessa decisão, quem decide é a direção da Band, mas pelo que eu entendi até agora, não haverá essa versão, não. E o Xande Trindade pergunta qual a história como é que ficou a história da Ana Luísa? Ela continua lá, né? Sim, também não entendi essa que não história. Era profissional. Definitivamente ela não é profissional, não trabalha em restaurante nenhum. Essa checagem, evidentemente, alguma coisa pode passar pela nossa produção e não ser, enfim, alguém sempre pode esconder alguma coisa. No caso específico da Ana Luísa, isso não aconteceu. Ela não é profissional, ela não tem restaurante, ela não trabalha em restaurante, ela nunca trabalhou em restaurante, ela nunca fez nenhum curso profissional. Não sei de onde surgiu isso, não posso imaginar. Mas quando um programa faz sucesso, fala-se muito sobre ele e nem tudo que se fala é verdade, né? Infelizmente. O Gabriel Menezes quer saber se você tem planos para um canal no YouTube, mas você está com o seu portal da mulher, que a gente vai falar dele também, isso, né? Gabriel, o canal que eu tenho fora da TV aberta é a escoladevocê.com.br. O que é a Escola de Você? É uma escola online para mulheres que tem como objetivo final fazer com que a mulher consiga chegar ao máximo do seu potencial. O que é isso? Se sentir e exercer o poder que tem. Se relacionar bem com as pessoas à sua volta, conseguir conciliar as diversas atividades e se sentir bem com todas elas no fim do dia. Ou seja, viver em paz consigo mesma e ser uma mulher produtiva. E por que a gente precisa aprender a fazer isso? Porque nas culturas latinas, os meninos são criados muito da porta para fora. Eles são criados para sair, para conquistar, para fazer, para acontecer. E as meninas são criadas na cozinha para ver se alguém na sala precisa de café, certo? E aí o que acontece é que a gente fica muito dependente de uma identidade masculina, regra geral. E quando a gente não desenvolve identidade própria, a gente custa para entender o poder que a gente, ser humano, indivíduo, tem. E achar essa individuação é muito importante para a gente ser feliz e para a gente fazer as pessoas do nosso lado felizes. Então, tem mulheres que vivem num grau de insegurança que impede que elas, por exemplo, dirijam um automóvel, impede que elas entrem numa escola para aprender um idioma novo, impede que elas saiam de casa para trabalhar ou para produzir alguma coisa. Enfim, tem uma série de limitações que é o que a gente tenta vencer na Escola de Você. Nós temos 300 mil alunas em mais de 3 mil municípios do Brasil. Todas essas alunas têm uma história de sucesso para contar.
E a gente está com uma plataforma nova, linda de morrer agora, e essa é a minha atividade principal fora da TV. Mas além disso eu tenho uma empresa também, que é uma produtora de conteúdo para o mercado corporativo, a Tuareg, que já tem 10 anos no mercado, temos grandes clientes, que é o meu, assim, o meu primeiro grande filho no empreendedorismo foi a Tuareg, e graças a Deus eu me dei muito bem nessa área, adoro empreender. Por causa da Tuareg eu perdi o medo de empreender, então hoje, vamos projeto? Vamos embora, projeto é isso aí. Muito bom, porque tem essa coisa de você se acostumar, né, a ser um funcionário. Exatamente, né, tem que crachar, carteira assinada. Quando sai, né, descobre um mundo novo, né. E é incrível o mundo aqui fora, viu? Recomendo. Recomendo. E a Tuareg foi quando você saiu da Globo? A Tuareg foi no meu segundo ano de Silvio. Quando eu estava no SBT, exatamente. Eu combinei, eu acertei com ele que eu remontaria o departamento de jornalismo e criaria um grande produto, um jornal prime time. E aí fizemos isso, eu fiquei 2 anos na bancada do SBT Brasil. Foi, você praticamente reestruturou o departamento. Todo o departamento de jornalismo, quer dizer, eu não, né? Toda a equipe que a gente levou para lá, né? Estava todo sucateado, né? Todo sucateado, não tinha ligação entre as praças SBT no Brasil. A gente refez isso tudo, viajou pelo Brasil inteiro, colocou condições novas para o trabalho, renovamos toda a parte de equipamento. Formou equipe, né? Formamos equipe, contratamos mais de 300 pessoas. Foi um movimento incrível, me ensinou muito. Hoje eu sei o trabalho que dá mexer com todas as áreas de uma grande redação, a estrutura de televisão, como ela funciona e como é complexo. Foi uma grande experiência, isso me ajudou pra caramba no resto da minha vida inteira, inclusive para empreender. E depois que eu fiz tudo isso e passei 2 anos aqui sentadinha nessa bancada, o meu acordo com o Silvio era que eu poderia migrar para um programa um pouquinho mais longo, e já era meu plano ir saindo aos poucos da bancada. E aí a gente inaugurou o SBT Realidade, que era um documentário de 1 hora semanal. Eu fiz esse documentário 2 anos também. E quando eu achei que eu ia conseguir continuar por esse caminho, e deixei o SBT, porque o Silvio queria que eu voltasse para a bancada. Eu falei, Silvio, eu não quero voltar para a bancada, não dá. Aí eu só recebia convites para voltar para a bancada. Ninguém me queria em outro lugar. Aí eu ainda fiz uma concessão, fiquei mais 4 anos na bancada. E depois eu realmente saí e ainda fiquei 1 ano e tanto fora da TV, porque eu acho que as pessoas realmente me viam muito na bancada. Bom, paciência, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que pagar o preço disso, né? Não, e para as TVs é muito tentador ter uma pessoa que tem a credibilidade que você tem, sabendo fazer bancada, ancorar, noticiário, né? Lógico. É bom para a TV, é bom para a área comercial da TV, né? E é bom para a gente também, porque é claro que uma pessoa que tem um passe valorizado acaba ganhando mais. Mas que, resumindo, chega uma hora que você teve a chance de fazer as suas escolhas. É disso que a gente está falando, né? Chegou uma hora que eu resolvi que eu não ia mais fazer bancada, apesar de todos os convites que eu tinha para fazer bancada. E aí eu comecei a dizer não e não e não. Não vou fazer mais bancada. Aí apareceu a Record. Não, aí apareceram 3 convites. E os 3 eram para bancada. Eu fiquei tão magoada, gente, porque ela jurou para mim que ela não ia mais fazer bancada. Aí eu falei, mas pô, aí você Ana Paula tá acertando com a Record. Eu falei, não, ela não vai mais fazer bancada. Gente, olha, foi uma época que eu chorei muito, porque eu realmente queria muito sair da bancada. E eu tinha 3 convites de grandes emissoras. E os 3 convites para fazer bancada. Eu disse, mas o que há de errado comigo? Será que o que eu estou dizendo ninguém ouve? Pelo amor de Deus, só me vem na bancada. E de fato só me viam na bancada. E os 4 anos seguintes, em que eu fiquei de novo na bancada, eu fiz um trabalho muito grande de abrir o meu perfil para que as pessoas me enxergassem de uma outra maneira. Eu tentei fazer outras coisas, me colocar no mercado de outra maneira. E ainda assim, depois de 4 anos, quando eu encerrei o meu contrato com a Record, eles queriam que eu ainda ficasse na bancada, eu disse, não vou ficar. Recebi convites para voltar para a bancada, não voltei para a bancada e fiquei 1 ano e 3 meses fora da TV. Até que veio um convite. Aí vieram vários convites para fazer outros programas de jornalismo, que não na bancada, que eu não achei interessantes, e até que veio o convite para o MasterChef e eu resolvi topar. A gente tinha um depoimento? Não tem um depoimento? Ah, depois então ela vê pessoalmente e os internautas não vão saber do que se trata, mas tinha um depoimento para você sobre essa história, sobre esses tempos de Record. Mas aí na Record você abriu o leque, foi fazer Olimpíada também. Exatamente. Na verdade, os eventos esportivos eu já cubro há um tempo. Na Globo eu também cobri muitos eventos esportivos. A minha primeira Copa você fez quantas Copas? Fez França? Eu fiz França, que foi... Essa é da Record. Essa é a cobertura do ciclo olímpico, né? A gente
fez Londres 2012 e todos os eventos adjacentes. Foi uma cobertura muito interessante, muito bacana. Jogos de Inverno de Vancouver, muito legal também. E na Globo eu fiz várias coberturas de também Jennifer de Lawrence, Copas isso também. aí, Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, exatamente. Isso aqui é Copa de... Isso aqui eu acho que é Coreia e Japão. Copa 2002, exatamente, Coreia e Japão. Que foi muito interessante, muito cansativo. Esse evento foi... porque fuso horário, né? Ninguém aguenta também. 2 países, uma viagem a cada 2 dias, para um lugar longe e confuso, muito contra a gente. Foi bastante cansativa. Mas foi lindíssima, porque ganhamos, né? Isso Tudo vale a pena quando a gente chega lá na final e Verdade. ganha. E a gente vinha de uma ressaca horrorosa em 98... De chegar à final na França e perder, foi péssimo. Você participou desses 2 momentos, né? A ressaca e o... Foi, e a vitória. O triunfo. Exatamente. Muito bom. Não tem saudade? Então, eu prefiro Olimpíadas do que Copa, na verdade. Apesar do futebol ser o esporte nacional, eu gosto muito de Olimpíadas porque parece comigo. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Daquela coisa assim, e agora para onde eu olho, sabe? Para mim é mais mobilizador, sabe? Olha, o Igor Mairink, que acho que fez a primeira pergunta, ele quer saber se você já pensou em ter um talk show, em fazer um talk show. Igor, já pensei em pelo menos 48 projetos diferentes, entendeu? Eu sou uma projeteira, eu abro a minha gaveta, começa a sair projeto, assim, sabe? Eles pulam da gaveta, é um negócio de louco. Talk shows, inclusive, mas em outro momento da TV, eu acho que teve um momento em que a TV estava mais aberta para receber entrevistas mais densas, mais longas. Hoje eu acho que esse produto tem um pouquinho mais de dificuldade com a audiência e eu estou muito mais plugada no que é digital hoje. Então, para mim, o que é interessante hoje é a associação da aberta com o digital e o trânsito dessas 2 plataformas de maneira que o protagonismo de quem está na aberta não seja definitivo sobre quem está no digital. Eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira de fazer essas 2 coisas funcionarem, sabe? De todo mundo ser protagonista em várias plataformas com o mesmo produto. Quando eu conseguir isso, eu te aviso o que é, porque eu também não sei, tá? Adoro, porque pelo menos tem um caminho aí. A Tainá Pereira quer saber se você se diverte com os memes que saem sobre o programa. Se tem uma coisa que é bacana na minha vida hoje, é pegar o telefone todo dia, eu acordo e falo... A gente tem uns memes aí. Não, eu nem levanto da cama, gente. Eu deito, eu tô lá assim, né? Aí de manhã eu acordo assim, aqueles 10 minutos de meme. Aí eu abro e começo a procurar. É muito bom. Esse aqui. Olha isso. Bem que a soneca do despertador poderia demorar igual a contagem da Ana Paula. Você sabe que essa coisa da contagem é muito engraçada. Nossa, a gente fica muito tenso. Eu sempre morri de pena dos participantes, porque vai naquele supermercado, como é que tem 3 minutos para fazer compra? Não dá, entendeu? E aí eu comecei a contar mais devagar. E levar a bronca do diretor, né? Assim, não, pelo amor de Deus. E aí eu ficava lá, 10... fingindo que não estava vendo, né, o relógio. Enfim, todo mundo brigava comigo por causa disso, mas começou a virar uma piada nas redes. E quanto mais tinha a piada nos memes, mais devagar eu comecei a contar. Então, virou uma coisa que o telespectador espera e eu devolvo numa boa, porque eu acho incrível, eu adoro. Tem outros aí também, não tem? Acho que... Tira as roupas do varal! Olha, é incrível! Isso é bom demais, gente. É bom demais. Como é que pode ser tão criativo, entendeu? Ontem, a vítima dos memes foi a Renata Vasconcelos, né? Que apareceu parecia um kimono, um penhoar na chamada do Jornal Nacional. E aí fizeram várias coisas, esqueceram de tirar o pijama. Nossa, as pessoas hoje... E é muito rápido, né? É muito rápido, muito rápido. Não era o Igor, era... Alguém perguntou aqui por que agora me perdi. Tira as roupas do varal. Tem mais? Alguém perguntou aqui por que não vai ter mais Master Júnior. Eu até ouvi algumas coisas, mas seria interessante você falar. Ou se não vai ter mais, ou por que não teve mais, né? Olha, Masterchef Júnior. A gente fez o Masterchef Júnior, ele foi super aprovado, a audiência gostou, eu amei fazer, foi um dos programas que eu mais gostei de fazer. Mas o Masterchef Profissionais, que foi a temporada seguinte, e ambas foram temporadas teste,
foi muito mais bem sucedido do ponto de vista de audiência. Então, talvez essa seja uma boa pista sobre por que a gente está indo para o segundo profissionais e não para o segundo júnior, né? Eu, especificamente, gosto muito do júnior, adorei trabalhar com criança, adorei. Assim, o grau de sinceridade delas tá acima de qualquer coisa. Eu me divertia loucamente trabalhando com elas. Mas, enfim, eu acho que tanto do ponto de vista de audiência quanto do ponto de vista comercial, já que há muita restrição a crianças e produtos juntos, fez com que o produto profissionais ficasse mais interessante para a Band. A Dara de Oliveira falou que queria ver você cozinhando junto no programa, se você tem coragem de cozinhar para os chefes jurados. Como é o nome dela? Dara de Oliveira. Dara, esquece, amiga. Você não vai ver isso, Dara. Mas ela cozinha, que eu já cozinho me contou. pra caramba, mas você acha que eu vou cozinhar pros chefes? Não, de jeito nenhum. Eu cozinho bem, assim, ninguém nunca reclamou da minha comida, cozinho direitinho. Sou super curiosa para cozinha, cozinho há muitos anos, basicamente desde que eu saí da casa da minha mãe eu cozinho, isso tem tempo pra caramba, pode acreditar em mim. E adoro cozinhar, eu passo os fins de semana basicamente cozinhando. Eu vou pra praia e fico lá cozinhando, passo na peixaria, compro um monte de coisa fresca, legal, e mas levo. Daí a fazer, né? Mas daí a levar prato meu pros chefes, não, esquece, mas não tenho coragem de jeito. Por isso que eu acho todos os heróis esses caras que vão pro Masterchef, porque tá louco se eu tenho coragem de fazer um negócio desse. Você não fez nenhum jantarzinho reservado para eles na sua casa? Eu vou em jantarzinho reservado na casa deles. Na minha casa, ó. Na minha casa, só quem não tem critério nenhum pra cozinha, entendeu? Que vai. A Monique Frealdo quer saber se você sente muita diferença entre o comportamento de hoje para a época que você ocupava a bancada. As bancadas mudaram de alguma forma? O meu comportamento ou o comportamento das bancadas? Das bancadas, Eu acho que mudou muito menos do que eu gostaria que tivesse mudado. Eu sempre fui, talvez por ter sido repórter durante muito tempo, repórter de rua, eu levei para a bancada um grau de informalidade claramente, na maioria das bancadas. Mas, sinceramente, eu acho que já devia estar muito além disso, passados mais de 10 anos que eu estou longe de lá. Eu acho que a gente já deveria ter estabelecido uma conexão muito maior com o telespectador. E fora isso, Padi, hoje a gente está num momento da história em que você quer ver o episódio número 1 da sua novela preferida no canal a cabo, você vai lá, desce a teclinha, aperta no episódio 1 e vê. Você não precisa esperar às 8 horas da noite para eles te oferecerem aquele capítulo, sabe? O modelo tá meio velho, né? Não faz muito sentido mais coisa com hora marcada, porque você tem a hora, você quer ver de madrugada, vê de madrugada. Você quer ver 2 da tarde, vê 2 da tarde. Que hora que... Você que faz o seu dia e os seus horários, não pode alguém estar fazendo isso para você, te apresentando como coisa feita. Sabe? Não sei se isso funciona muito nos dias de hoje. Você pode até botar um produto no ar às 8 da noite, contanto que ele fique liberado para você assistir depois na hora que você quiser assistir. Sabe, não vejo muito mais sentido em coisa com hora marcada, principalmente jornal, porque com isso aqui eu vejo notícia o tempo inteiro, o dia inteiro, todo dia. Eu não preciso esperar 2 da tarde, 8 da noite, meia-noite. Hoje, você acha que seria mais difícil fazer um telejornal depois de todo o bombardeamento que as pessoas têm de notícia o dia todo? Quer dizer, vai chegar no Jornal da Record, no Jornal da Band, no Jornal Nacional. Mas por que tem que ter um jornal? Não dá para ser isso o dia inteiro? Mas aí seria Globo News, assim. Uai. Como é que você imaginaria hoje um jornal que você apresentar? Gente, é que eu não imagino nenhum jornal que eu apresente, porque isso não vai acontecer na minha vida mais. Mas o que eu acho é que os formatos precisam ir se adaptando à audiência. Então, se os formatos de entretenimento estão mudando, porque o telespectador está mudando, por que a gente não vai mudar a maneira de apresentar notícia também? Por que tem que ter um jornal com hora marcada? Porque, e eu respondo a pergunta, porque o patrocinador tem um valor especial para colocar o anúncio dele nos 30 segundos de break daquele horário. Essa é uma resposta boa, né? Isso precisa mudar? Precisa mudar, né? Uhum. Esse modelo tem longa vida? Não tem. Então, eu acho que essas coisas vão mudar. Elas já mudaram, mas o pacote comercial que as envolve ainda é muito rígido, muito duro, muito fechadinho.
E eu acho que na hora que essa coisa começar a ficar um pouco mais, a gente soltar um lacinho aqui, um nozinho ali, essas coisas vão começar a mudar também, porque o telespectador já mudou. Quem está nos vendo aqui agora não era capaz de ver esse produto que é transmitido por uma rede social há 5 anos, 10 anos atrás. Então, que sentido faz que... E quem quiser assistir essa entrevista às 2 da manhã, vai assistir também. E você vai se virar comercialmente para pagar isso que você está fazendo. Então, faz algum sentido que a gente amarre o público num horário específico? Eu acho que não faz mais. E eu acho que o telespectador já entendeu isso. Ele quer... E a gente vai ter que se adaptar a isso. Então... E é uma percepção que tem que, não é só do programador de TV, tem que ser do mercado anunciante, porque eles ainda são bastante conservadores. Eu acho que o anunciante já está mudando. Os outros personagens envolvidos é que vão demorar mais para mudar. É que eu sempre conheço um discurso muito insistente dos publicitários, tentando convencer os seus clientes de que os 30 então, quem precisa mudar? Os 30 segundos podem ser muito caros e você nem tem a certeza que o cara está vendo. Ele pode ter ido ao banheiro, né, na televisão. E os 30 segundos da internet, ou 5 segundos daqui antes de pular o comercial, é uma mensagem que com certeza chegou, né? Alguma coisa chegou para a pessoa. Algum personagem aí vai ter que mudar numa hora qualquer. É verdade, é verdade. Então, vamos ver. Vamos ver. Agora, então, a gente pode esperar, então, que já falou que não volta mais para a bancada, não volta mais para o jornalismo hard news. Não, agora eu realmente... Não, eu gosto de jornalismo, realmente gosto. E gosto muito de hard news. Fui eu que propus para a Band fazer bola. Quando eu vi a crise instalada na África, não tinha ninguém no Brasil cobrindo aquilo, eu fui na Band e falei assim, deixa eu ir fazer bola na África, na Guiné. E a reação da Band foi, tá maluca? Tá doida? É perigoso esse negócio. Falei, olha... O perigo é uma realidade, mas ele é perfeitamente contornável. Ebola não é gripe, você não pega no ar com o espirro de outra pessoa. Tem uma série de medidas que você pode tomar que são preventivas. Eu sou cuidadosa, essa é a minha história. Não faço operação kamikaze. E provei que era possível. E aí, sim, enfim, E eu fui. Você gosta, isso é hard news. Não, ela gosta de uma confusão. Okay? Você foi para o Afeganistão no... Afeganistão eu fui 4 vezes para o Afeganistão. Todas em situações esquisitas, malucas. Eu fui quando estava no regime Talibã, ainda em 2000, aqui, exatamente. Isso aqui é em 2000, junho de 2000. Quando o Talibã ainda tomava conta do país e proibia mulheres de estudar, de trabalhar, de sair à rua sem burca, de sair à rua desacompanhada de um homem da família, um parente de primeiro grau, ou marido. Enfim, passei 20 dias lá e trouxe uma série de reportagens incrível. Depois, em 2001, quando o Talibã caiu, eu voltei para cobrir, era inverno, estava um frio horrível em Cabul, era Ramadã, tinha pouquíssima comida e a cidade estava inteiramente bombardeada, sem nenhuma infraestrutura, sem calefação e fazia realmente muito frio. Foi uma cobertura super... Eu acho que eu perdi uns 5 quilos naquela cobertura, eu voltei um fiapo de gente. Foi uma cobertura dura, mas foi maravilhosa, porque eram as pessoas voltando para a rua depois do longo inverno, né, da escuridão do Talibã. Depois eu fui de novo para cobrir... As noivas, as mulheres que se autoflagelavam por causa dos casamentos arranjados. Teve uma espécie de epidemia de autoflagelo, elas ateavam fogo ao próprio corpo para protestar contra os casamentos arranjados, que, enfim, colocavam elas em situações horrorosas. E depois voltei quando Osama Bin Laden foi assassinado no Paquistão. Foi. E aí eu fui para o Paquistão, fiz a morte, enfim, a operação de morte dele, e depois, em seguida, fui para o Afeganistão para fazer a repercussão lá da morte do Osama, que também foi um momento bem dramático, assim, bem difícil. Agora, nesse momento, pela sua rotina, não dá para ficar... Porque era um momento mais flexível, né? Então, fazer viagens na verdade, e tal. Nesse momento, entre as temporadas, esse ano especificamente eu estou fazendo essa série de 4, eu comecei a gravar essa série em janeiro para a Band, então eu trabalhei janeiro, parte de fevereiro, em todos os intervalos de Masterchef, eu trabalhei muito em fim de semana, às vezes tinha uma quarta de folga, eu marcava 2, 3 entrevistas, fui fazendo essa série, estou terminando ela agora, a gente terminou de gravar a temporada
há 2 semanas, e eu estou gravando praticamente todo dia para essa série, então eu estou sem tempo de propor outra coisa. Eu já propus essa e estou me virando para fazer. Mas eu acho que entre as temporadas de MasterChef dá para fazer, sim, algumas coisas, e eu proponho sempre. É que o nosso noticiário, nesse momento, está muito voltado para as nossas questões internas, que são já dramáticas o suficientes. Eu acho que não faz muito sentido propor alguma outra coisa factual fora daqui. O nosso factual já está bastante denso, né? Então eu propus uma série que é um pouco mais fria, né? Sim. Que são programas mais longos e que podem ir ao ar em qualquer momento e tal. E nesse momento de ferveção absoluta dentro desse território, você sente alguma coceira de estar longe do noticiário nacional? Você que, né, reinou em Brasília durante muito tempo e tal. Muitos anos. Acho que o seu berço é Brasília? Estou errada? Sim, não, eu nasci em Brasília, comecei a trabalhar, me formei em Brasília, na UNB, na Universidade de Brasília, e comecei a trabalhar aí. Então, durante muito tempo, de 86 até 97, 98, eu cobri política e economia em Brasília. E sente falta hoje, olhando todo esse... Por alguns motivos. Primeiro porque eu hoje olho e penso, nada do meu conhecimento adquirido serve para os dias de hoje. Eu me sinto foca de novo, porque eu nunca imaginei, nos meus sonhos mais malucos, que esse tipo de situação fosse acontecer um dia. É muito ficcional, né? Muito ficcional. A gente se acostuma com parâmetros para cobrir política, parâmetros para cobrir economia, coisas que são viáveis, que podem acontecer, episódios malucos, mas que por mais malucos que sejam, podem acontecer. Nada me preparou para o grau de safadeza que a gente vê hoje, sabe assim? Então eu ia me sentir tão... A coisa mais absurda que eu tinha visto foram as CPIs, onde a gente via realmente coisas inacreditáveis, e eu saía com muita dor de cabeça mesmo. Eu tinha dores de cabeça horrorosas todos os dias. Até hoje eu entro nas catacumbas do Congresso, que são os subsolos, e eu tenho um pouco de dor de cabeça. Eu acho que é memória daquele momento, sabe? Dá uma dor de cabeça aqui. E você já tem eu olho essa cobertura e me dá uma certa ojeriza, sabe? Sei. Eu quero, sinceramente, eu hoje estou tão equilibrada e tão feliz com a minha vida que eu quero essa coisa nojenta bem longe de mim. Ave Maria, que depoimento, porque virou um trauma, né? Não é um trauma. Eu acho que é um trauma para qualquer cidadão de bem brasileiro. Mas está acontecendo hoje, o seu histórico em Brasília e tudo, e esse quadro atual. Na minha época em Brasília, as pessoas tinham vergonha de roubar. Tinham vergonha. Se você visse um senador, um deputado, um político que estava sendo acusado de corrupção, apontava o dedo na rua e dizia aquele ali. Jornalista que se envolvia com questões de corrupção era a mesma coisa. Verdade. Não era mais aceito em lugar nenhum e você apontava o dedo para ele na rua. Hoje, você aponta o dedo porque é bacana, né? Aquele ali, não tem nada contra ele. Talvez porque os escândalos foram se superando, né? E chega uma hora que o seu parâmetro está muito baixo. Né? Eu nem sei a quantidade de zero dos números que se fala hoje, entendeu? Tipo, muito louco. Eu acho que qualquer pessoa de bem que trabalha e paga imposto fica estarrecido, sabe? Agora, você também lançou um livro nesse meio tempo, né? Uhum. E era também uma forma de se expor, né? E aí foi engraçado, porque foi uma catarse pessoal mesmo. Olha lá. Esse livro veio quando? Veio na mudança de Globo para SBT? Não, foi isso? Não, veio no meu break. No stop. Exatamente, no meu stop. Eu acalentava... Eu já escrevia algumas coisas e eu publicava eventualmente numa revista, outra, num lugar, em outro. Eu tinha um blog na época e eu publicava algumas coisas nesse blog e eram textos sobre momentos meus. E eu sempre conversei muito com mulheres e esses textos falavam muito especialmente com mulheres. E quando eu comecei... Bom, aí veio várias editoras me procuraram para escrever e quando veio o Matinas Suzuki, da Companhia das Letras, eu falei, mas Matinas, por quê? Ele falou assim, porque é um compromisso seu com mulheres, você tem que escrever para que elas vejam quem você é. Você não quer conversar com elas? Então, é quase uma obrigação sua fazer isso. Vira uma inspiração, né? E aí eu falei, bom, você pode ter razão. E eu realmente fiz uma catarse.
quando você vê a história toda, a sua própria história toda junta, você vê o sentido que ela tem ou que ela não tem. Foi um processo muito doloroso, mas foi muito bonito. Gostei muito de fazer. Foi importante, eu fiz na hora certa, eu escrevi na hora certa, do jeito certo. Tem planos para fazer outros, não? Nesse momento, não. Não. Nesse momento, não. Acho que foi uma coisa importante para mim naquele momento, mas... E se acontecer de novo, eu nunca estou fechada para nada, sabe? Tudo que eu fiz foi muito importante para minha vida. Eu falo assim, não quero voltar para a bancada de jornalismo porque eu olho essas bancadas que estão aí e elas não me seduzem. Uhum. Pode ser que amanhã apareça um projeto de bancada que me seduza. Uhum. Esses não me seduzem mais. Pode ser que amanhã apareça um projeto de livro que me seduza. Uhum. Nesse momento não tem. Entendo. Mas é o que eu te falei, eu sou super projeteira. Se alguém chega para mim com um projeto sedutor, entendeu? Abre um mapa ali, diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falo, assim, se me seduzir, eu gosto de projeto novo, eu fico feliz fazendo uma coisa nova, aprendendo de novo, e sabe? E essa função, essa extensão, né, que não é uma troca, como você bem frisou aqui, por entretenimento, também abre portas para os anunciantes de procurarem. No Masterchef, você recebe muita proposta para fazer? Muita proposta, né? Muita proposta. Os meninos, os três, fazem publicidade bastante. Fazem. Né? Eu sou muito menos, sou muito mais cuidadosa com isso. Então, não é toda a proposta que eu aceito. O pessoal do comercial da Band sabe disso, então, e eles são muito carinhosos comigo. Eles me mandam as propostas para gravar merchans dentro do programa, quando elas têm a ver com o meu perfil, quando a proposta de roteiro é suave, está integrada ao programa, bacaninha, direitinho e tal. E eu tenho aceito algumas, porque tem a ver com a minha história, eu me sinto confortável no personagem, o produto tem a ver comigo. Mas você não chegou a falar dentro do programa já? Você aparece com o produto? Já. Não, produto na mão eu nunca fiz. Tá. Nunca fiz produto na mão. Talvez em um determinado momento faça, mas nunca fiz. Eu faço mais institucionalmente, cito determinados produtos. Sei. Falo de produtos num contexto maior, junto com os chefes, ou com um chefe, com outro chefe. Não tenho absolutamente nada contra fazer produto, mas eu acho que ele tem que estar tem que parecer natural. Entendi. E tem que ser natural para mim, né? E, enfim, se isso for acontecendo, sim. Eu acho que quando você está no dia a dia, quando você está na bancada ou cobrindo os fatos diários, você tem mais dificuldade em lidar com questões comerciais, porque a qualquer momento você pode ser escalado para cobrir uma história da empresa para a qual você está trabalhando e cria um conflito de interesse que não é bacana. Como eu não estou fazendo isso, me sinto super à vontade para fazer, e o que me freia são os meus instintos. Isso me parece legal, isso não combina muito comigo, é uma decisão muito, muito pessoal minha. Muito caso a caso. Muito caso a caso. Agora a gente tem umas fotos que a gente queria que você contasse as historinhas de cada uma. Então eu vou te mostrando aqui algumas coisas, Ricardex. Olha lá. Essa daqui, olha, começando por... Você lembra de que situação é essa? Eu lembro, isso foi um seminário do qual eu participei. Se não me engano, foi no interior de São Paulo. Não foi aqui em São Paulo, não, foi no interior. Olha que cabelão. Tá enorme, né, meu cabelo? Meu cabelo nos últimos anos caiu muito. Eu tô muito infeliz com isso. Assim, todas eu preciso de mais cabelo. Toda eu também. Basicamente depois que eu comecei a pintar, porque hoje eu tenho cabelo branco, eu pinto cabelo, e depois que eu comecei a pintar, ele não tem mais o mesmo, né, o mesmo volume que ele tinha antes. Eu adorava esse cabelão volumoso, e ele não tem mais muito volume hoje, o que me deixa muito infeliz, porque eu gosto muito de cabelo volumoso. Isso foi um seminário que, se não me engano, foi no interior de São Paulo, e eu acho que foi uma feira do livro. Acho que foi uma feira do livro no interior de São Paulo. Logo que eu lancei o livro, eu fui muito convidada para fazer muitas feiras de livro. E fui ao máximo que eu pude, que minha agenda permitia, e foi muito interessante. O público de feira do livro é totalmente diferente do que a gente conhece. Foi uma experiência bem bacana, foi muito legal. Muito bom, aqui. São os fóruns. Olha, os fóruns foram um momento incrível, super bacana, meu. Durante 4 anos seguidos, eu promovi fóruns para públicos femininos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente fazia pelo menos 2 por ano.
o maior em São Paulo, para 1.000 mulheres, público de 1.000 mulheres, e a gente trazia muitas atrações internacionais. A gente trouxe para o Brasil a Prêmio Nobel da Paz, Leymah Gbowee, a gente trouxe uma ativista de crianças em situação de vulnerabilidade do Congo, a Mama Marie. A gente trouxe ativistas iranianas pela paz e pelos direitos humanos, a gente trouxe homens que defendem a igualdade de gêneros e pregam isso em seus países. A gente trouxe tanta gente. A gente trouxe atrizes, a Dina Davis veio para o Brasil com a gente. Olha que legal. E ela tem um instituto que pesquisa o papel da mulher nos filmes de Hollywood. Então, ela analisa como a mulher é tratada no cinema e defende que os personagens melhorem para nós, né? Que a gente não seja sempre a frágilzinha dos filmes. Trouxe tanta gente bacana, interessante, e promovia painéis, discussões com grandes corporações, com mulheres que estão no mercado de trabalho. Foi uma época incrível, eu tinha bastante tempo para fazer isso, e eu era sempre, digamos, mestre de cerimônia, a condutora dos debates no palco, e eram os fóruns Momento Mulher, da Tempo de Mulher, que foi a primeira empresa que eu abri para dialogar com mulheres, que ainda está, enfim, está aberta ainda hoje, e foi dela que nasceu a Escola de Você também. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito esses encontros que eu fiz, foram muito legais mesmo, bem bacanas. Temos mais fotos? Olá. Essa é a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eu fui para a Coreia do Norte, esse é um soldado da Coreia do Norte, do outro lado fica a Coreia do Sul. Eu fui a primeira jornalista brasileira a ter um visto para ir para a Coreia do Norte. O visto número 1, visto número 2, visto número 3. O meu, o da produtora que foi comigo, a Moniquinha Gugliano, e o do cinegrafista que foi comigo. E a gente foi até essa fronteira para mostrar, enfim, como é que funciona esse lugar e quem policia, quem patrulha esse lugar hoje, e é incrível a animosidade que ainda há entre os dois países. E quão fechado é o país, a Coreia do Norte. Isso em que ano foi? 2006. 2006. Isso é Índia, há muito tempo. Isso deve ser 96 ou 97. Eu tinha o cabelo bem curtinho nessa época, eu era repórter, e foi a minha primeira ida para a Índia. Eu não conhecia a Índia, e eu fui cobrir, eu acho que foi uma viagem internacional de presidente de Banco Central ou de presidente da República, não me lembro, e fiquei para fazer uma série na Índia depois. E foi um grande prazer, porque eu descobri um país que é muito sedutor, que é um barato, muito, muito, muito diferente de nós, mas incrivelmente colorido, com gente bonita, bacana. Eu curti muito fazer a Índia. Depois voltei várias vezes para a Índia depois disso, mas essa foi minha primeira experiência lá. Isso aqui foi em Santos. Santos, é? Santos. Com em essas Santos, palafitas aqui. Pois é, tem uma favela de palafitas, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Todas as favelas de Santos são dominadas pelo tráfico de drogas. Essa não é diferente. A situação de extrema vulnerabilidade na qual vivem as pessoas nessa favela é uma das coisas realmente mais impressionantes que eu já vi no Brasil. Você, obviamente, não tem esgoto aqui, né? Tudo que eles jogam de água de sanitário até pia, a água suja vem direto para é um braço de mar. O cheiro é insuportável, as crianças vivem numa condição trágica de saúde. Muitas crianças já caíram aqui e morreram nessa água. Isso foi provavelmente em 2009 ou 2010. Na Record? Na Record. Foi uma série que eu fiz para a Record. Sobre as favelas de Santos e o tráfico de drogas na região. Foi uma série muito interessante. Gostei muito de fazer. Isso é Lokichokyo, que é na fronteira do Quênia com o Sudão, que é uma cidade, bom, não chega a ser uma cidade, é um lugar muito pequeno, onde o Comitê Internacional da Cruz Vermelha montou um hospital apenas para atender os feridos de guerra que vinham do Sudão naquele momento, e eram muitíssimos. O Sudão, imediatamente antes da separação entre o Sudão do Sul e o Sudão,
enfim, tinha uma guerra estabelecida no Sudão do Sul. Não melhorou muito de lá para cá, mas, enfim, os países ainda não tinham se separado. E a gente via casos horríveis chegando do Sudão nesse hospital. Eram várias tendas, era tipo um hospital de exército, várias tendas montadas. A sala de cirurgia tinha 4 macas, Nossa. Cada médico trabalhando numa maca daquela, amputando uma perna, amputando um braço, tratando de um ferimento na cabeça. Em geral, eram ferimentos de guerra mesmo, de arma de guerra. E tinha além dos enfermeiros que atendiam e dos instrumentadores desses médicos, tinha um cara que era especializado em pegar sabe, mata-mosquito? E ficar matando os mosquitos dessa sala de cirurgia para não infectar os pacientes. Aff, Jesus. Você não faz ideia. Foi uma grande experiência também. Temos mais fotos? Temos que bonitinha. Gente, isso é muito velho. Olha, isso é incrível. Isso é na faculdade. Vocês acreditam que essa câmera existia? Isso é na UNB. Eu tinha 17 anos. Olha isso. Nossa. Olha o tamanho da bochecha dessa menina. Os adolescentes têm, né? São bochechudinhas, é tão bacana. Ai, meu Deus. Foi muito legal essa época. Começando o curso de jornalismo na UNB em Brasília. Linda essa foto, adorei. A Tainá Pereira, só pra gente finalizar, depois de tudo que a gente mostrou, quer saber se falta algum lugar que você não conhece e você gostaria de conhecer. Um monte. Eu tenho uma fila de lugares. Uma fila, eu conheço bastante do mundo, bastante, mas sempre tem um lugar que você não conhece, que você quer conhecer. Agora, no fim do ano, eu quero ir para a Ásia para conhecer alguns países que eu ainda não conheço. Estou marcando essa viagem. Na verdade, estou menos aflita para viajar do que eu tive a minha vida inteira. Eu sempre gostei demais de viajar. E eu estou numa fase da vida em que eu estou gostando muito de ficar em casa, muito de só ir para a praia no fim de semana, sabe? Muito de ficar quieta, de ficar só com os livros e com as pessoas que eu amo perto de mim e com a cozinha, que eu adoro também. Estou realmente numa fase de me sentir mais descansada quando eu fico quieta do que quando eu fico viajando. Então, para mim hoje, marcar uma viagem internacional longa é um acontecimento. Assim, esse ano eu quero fazer uma viagem internacional longa. Ano passado eu não fiz, por exemplo. Ano passado eu fiquei muito feliz só com a minha rotina de São Paulo para praia, de São Paulo para praia. Eu tenho uma casa na praia que eu gosto muito e, para mim, o meu grande prazer hoje é pegar o carro e ir até lá e passar o sábado e o domingo com as gatas, o meu cachorro. Muito bom, muito meus bom. amores. Muito bom, gente. Foi incrível, adorei. Nossa, acabou já? Nossa, mas para mim foi um intensivão, uma aula, mais do que um curso. Imagina. Foi incrível. Olha, é incrível você estar com esse estúdio, que é lindo. Assim, pena que vocês daí não conseguem ver como o estúdio é bacana. Super profissa, super bacana, bonito. E assim, o fato de você ter sido como eu, da grande imprensa a vida inteira, e ter saído da grande imprensa e dito assim, e daí? Faço sem vocês, entendeu? E estar aqui nesse estúdio incrível, fazendo um produto super legal, que leva a informação de verdade, com os valores que você acredita. Fazendo tudo isso, claro, né? Não, TV é isso. Jornalismo, de maneira geral, é um trabalho em equipe, né? Não tem jeito da gente trabalhar sozinha. A internet hoje tem uma coisa também mais individualista que o cara pode pegar o seu telefone e fazer, mas aqui, né, tem o pessoal da Talk TV caprichou mesmo. Mas você dá a cara para bater, e isso é muito bonito. Estamos muito aí, legal. Né? Parabéns. Obrigada, parabéns para você. Muito obrigada. Imagina, muito prazer, obrigada. Viu? Foi um prazer. Obrigada mesmo. Quando você quiser. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, pelas perguntas, foi tudo ótimo. Talk TV.